Fala, galera, vamos acompanhar aí o jogo aberto. Corinthians perde para o Coritiba em noite de apresentação de Lingard. E o Ronaldo desabafa, diz que foi um amasso do Coxa sobre o Corinthians. Vamos ver aí o que os comentaristas acharam deste jogo. Ronaldo vai ter que explicar por que os times que têm camisa verde estão chegando em Itaquera e levando a melhor. O que aconteceu com o Timão, que não foi páreo para o Coritiba, que nunca tinha vencido na arena do Timão? Bom dia, Rona. Bom dia, menina Renata. Bom dia, meninos. Eu consigo explicar que a cor verde, a tendência é ser vice. Eita. Porque foi o ano passado sendo vice. E esse ano não ganhou o Paulistão a cor verde? Eu não sei, eu só sei que teve uma Supercopa aí também que foi preta e branca. O Corinthians não disputou o Paulista? Teve uma Supercopa que foi preta e branca, isso eu lembro. Agora, o tal do Seabra aí, o Fernando Seabra, o treinador do Coritiba, amassou o time do Corinthians. Amassou. Dorival, a sorte que o Dorival não estava no banco, senão ele ia precisar do desfibrilador. Porque o pica-pauzinho... Tem jeito no banco, não. Fernando Seabra é bom. Vou mudar de que a maioria aqui ficasse feliz, ganhasse. Não. Mas eu tenho companhia também na derrota. Eu não, bebê. Em casa, nos seus domínios, o Corinthians recebeu o Coritiba e o Coxa aprontou. Amassou. O Coxa fez 2-0, um gol em cada tempo, sem dificuldade. Preocupante, Ronaldão. Preocupando, não demos Pro um chute. Coritiba, ótimo, né? Não demos um chute no gol. Hoje foi um dia que nada deu certo, técnica, tática. Ver o que a gente pode melhorar, evoluir, porque realmente foi uma semana que nos passou uma impressão de que seria um jogo totalmente diferente do que foi hoje. Para quem chegou a sonhar em terminar esta rodada do Brasileiro na liderança, sobrou o incômodo pela quebra de um tabu. Afinal, pela primeira vez na história, o Coritiba ganhou do Corinthians jogando aqui em Itaquera. Confesso que eu não sabia, realmente é algo com o que a gente não se preocupa no trabalho, né? Agora, vou te falar, a gente estava muito confiante que ia fazer um bom jogo. A confiança vem da forma como você trabalha. Protestos de torcedores organizados marcaram o final da noite do Corinthians, um time que não vence há 4 partidas. Futebol é assim, né? Nem sempre quando o resultado é positivo, a torcida tem o direito aí de criticar, eles pagam o ingresso, mas também não esquecer tudo que a gente fez aí, né? Durante acho que se não me engano, esses 8 meses, né? A gente entregou 2 títulos. Contra o Santos tem que ser diferente, vai ser diferente, porque pior do que foi hoje não tem como ser. Isso é verdade, isso o pica-pauzinho foi bem. Porque jogar mal assim... Que música é essa? Jogar mal do jeito que jogou, não vai jogar mal de novo assim. Não é possível que vai jogar mal novamente. Agora, vocês estão falando do Zacarias, né? O Zacarias estreou ontem, a bola não chegava nele. O time do Coritiba, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, treinado pelo Seabra. O Edu até ontem falou, abre o olho que esse time tá jogando bem fora de casa. É um time coeso, um time que marca muito forte. E o Corinthians não teve oportunidades. Essa que foi a parada, menina Renata. E o Mateuzinho e o Bidu, toda hora, não iam na linha de fundo. Eles paravam ali, passou o médico um pouquinho, aí dava aquela bola pra dentro da área. E os dois zagueirão aqui, ó. Os tal de Jesse aí. Esse Jesse. Jaci. Meteu uma cabeçada desse tamanho, fez um golaço, depois ele saiu de maca que ele tomou uma pancada. Mas uma defesa compactada. Pode soltar o xalalá pra mim, solta. Uma defesa compactada. E o Biduzinho, deixa eu falar só uma coisa. Não pode dormir dentro do troféu, velho. Tem que sair, bater a poeira e ir embora. Mas tá você dormindo dentro do troféu, velho? Não pode. Você acertou, nós já ganhamos. Ei, sua previsão de ontem deu certo o Corinthians ser líder. Líder de memes na internet. Até pelos São Paulinos. Os São Paulinos liderando os memes por sua causa. Os São Paulinos que odeiam o Roger. Agora estão falando do Corinthians. Mas continuem falando do Corinthians. Mas ontem o Corinthians não jogou. E o time do Curitiba, do Fernando... Você está menosprezando o Curitiba. O Curitiba não, jogou muito bem. Você falou que o Corinthians não jogou nada. O Curitiba que não deixou o Corinthians jogar. Eu tô falando aqui. O Seabra marcou muito bem, o Mateuzinho.
O senhor E o tá com problema de Biduzinho. audição. Não, você tá Acabei falando de que o falar Corinthians do não jogou Coritiba, nada. que o Coritiba amassou. Quando a Renata falou, o Corinthians... Eu falei, Renata, amassou. O Coritiba amassou o Corinthians, jogou muita bola, mereceu. E vou falar sério aqui, pra vocês, pra tu e pra Tatu e pra... Saiu barato. Porque o impedimento ali... Tá Saiu depois, barato tá... em casa. Saiu barato. O Memphis, hein? Cadê o Memphis? O Memphis... Cadê o Hugo Souza? O Hugo também. O Hugo É turista, eu tô falando de turista, chegou mais um. O Biduzinho, filho. Ai, meu Deus do céu, tá dentro da área, você é o atacante. Cola nele, bebido. Olha lá. Eu gostei da apresentação do Linga, hein, Oh, e deixa eu falar do árbitro. E o árbitro, o nome dele? Esse, o do 4x2, ano passado, Corinthians e Inter aí. Zanovelli. Ó, saiu o gol do Curitiba e ele falou assim, ó, acabou o jogo. Porque o que ele picotou, Cicinho, ele parecia aquele funcionário que chegou atrasado na empresa, aí viu a hora de ir embora, meia hora pra ir embora, ele chegou atrasado, meia hora pra ir embora e falou assim, nossa, passou rápido o dia hoje. Foi assim que ele falou, porque acabou o jogo, menina Renata. Agora, ele picotou Ronaldão, tudo. você aqui várias vezes pediu o Guinegão, que é da base, que é do terrão. Olha, foi o único que entregou mais ali. E aí ontem, de novo, não conseguiu fazer gols e o Pedro Raul, quando entra, também não Não, resolve. Pedro Raul é o menino mais bonito que nós temos no plantel. É o menino bonito. Mas lindo. Mas o futebol dele não é bonito, né? O futebol dele é feio. O futebol dele precisa, Cici, de fazer uma harmonização facial total no futebol dele. Mas ele é bonito. Mas futebol fica devendo. Mas, na verdade, a gente viu o Coxa bem tranquilo na partida, aproveitando as oportunidades. Faz um gol com o zagueiro, depois o Lucas Ronier já é um cara que tem esse faro, define o placar em 2-0. E uma atuação sem sobressaltos. Aí o Jaci, ó, no momento em que ele, o Carrídio chuta, vem uma bomba, atinge diretamente o jogador na face. Corajoso, hein? Corajoso. Gol, Aí ele já cai ali, já desmaiado, nocauteado totalmente. É retirado de ambulância. Inclusive, o Coritiba já até emitiu uma nota oficial falando que tá tudo ok. A gente tem aqui no telão essa nota, porque realmente foi preocupante na hora. Ele saiu desacordado. Foi literalmente às cordas, né? Ó, já se encontra-se consciente, orientado e conversando. Foram realizadas tomografias de crânio, coluna cervical, abdômen e pelve, todas com resultados dentro da normalidade. No momento, permanecerá em observação para acompanhamento. Aí, falando que ele sofreu uma concussão, está sendo encaminhado ao hospital, deu tudo certo, então, com ele. O pessoal está já cuidando do jogador, que logo, logo estará à disposição. Só que o lance foi assustador, não é? A maneira como a bola atingiu o rosto do jogador e como ele cai, hein, Cicinho? É, realmente, né? Essas bolas assim, se pega na testa, aí você tem, né? Você consegue ali se manter de pé. Mas pegar em cima, assim, é difícil. Se pega no nariz, sangra. Não, se pega no nariz, aí arrebenta a cara. E o Ronaldo já se, né? Lascou. Já se lascou. Mas, ó, Olha o Cici! Ronaldão! Você tá liderando os memes, tira a Ronaldo. casquinha dele, ele defende. Deixa ele, o Roger vai estrear hoje, tá muito engraçadinho. Ô, Jaci, ó, beijo no seu coração. Um baita de um zagueiro aí, ó. Ontem ele jogou limpinho. Já participou da campanha na Série B, do Olha lá. Coxa, né? Que zagueiro. Agora, eu quero saber desses protestos, se são exagerados, se eles são corretos, porque a torcida do Corinthians, ela tem esse hábito. Durante o jogo, ela apoia, mas aí o resultado negativo sendo consolidado, ela se manifesta. Renata, a torcida do Corinthians é igual você, não erra. Quando tem essa cobrança aí... Eu tenho até medo dessa declaração. Não, mas é verdade, você pode se Você equivocar. foi bem demais, cara. Não fui? É pra renovar pra mais 5 anos. Deixa eu falar, ó. Deixa eu falar com você aqui. Quando a torcida começa a pegar no pé, eu vou dar o recado pra Bidu e pra Mateuzinho. Tenta melhorar, irmão. Tenta ir na linha de fundo. já acabou o amor, já? É, então. Já acabou, sabe por quê? louco, Ela quer esse algo a mais. Ela quer essa vontade de você estar entrando em campo, não chegando até o meio de campo e pifando a bola pra dentro da área. E pro toda Memphis, hora. o que você vai falar pro Memphis? Memphis, how you do hard? Você falou que eu nunca erro, não é? Nunca. Então, quando eu aqui fui voto vencido e protestada na acredito. internet Eu por não Yuri votei com você. Alberto, que eu dizia, o cara que é diferente desse time é o Yuri, e todo mundo, não, o Yuri perde muito gol, o Yuri...
sem o Yuri, Memphis não rende, Garro não rende. Mas eu não fui com você. Ronaldo e Ulisses. Eu não fui com você nessa votação. Ulisses. Eu errei, Lógico, então. Ulisses. Eu E o errei. Zacarias? O que você vai falar do Zacarias? Então, mas se ela falou que ela estava sozinha e eu não fui com você, eu errei. Achei o culpado, Cecílio. De verdade, eu acho que o Yuri, por mais que às vezes ele realmente ele perde gol, só que o problema é perder o jogo inteiro e nunca fazer. Ele perde um, vai lá e faz. Ele perdeu um pênalti contra o Santos, foi lá e fez um gol na sequência. Ele é assim e faz falta pro Corinthians. Perdeu quinto. É muita falta. São Paulo Depois perdeu disso, Flamengo, hein? Que a sensação minha, da comissão e dos próprios jogadores, é que nós tínhamos condição de fazer um jogo bastante competitivo, sabendo das dificuldades que ia encontrar e das dificuldades que nós íamos apresentar para o Corinthians. Então, acho que é a grande mensagem interna para o nosso grupo desse jogo, é que a confiança ela não depende de resultado, ela depende do trabalho que você faz. A verdade é que hoje foi um dia que nada deu certo em todos os setores. Entender tudo o que aconteceu, analisar a partida, a maneira como foi, ver o que a gente pode melhorar, evoluir, porque realmente foi uma semana que nos passou uma impressão de que seria um jogo totalmente diferente do que foi hoje. Contra o Santos tem que ser diferente, vai ser diferente, porque pior do que foi hoje não tem como ser. A torcida tem o direito aí de criticar, eles pagam o ingresso, mas também não esquecer tudo que a gente fez aí, né, durante acho que, se não me engano, esses 8 meses, né? A gente entregou 2 títulos e, infelizmente, tem noite que nada vai dar certo. E hoje foi uma noite delas. Acabou não dando mesmo, né, Bidu? E aí, de ressaca, o Corinthians, depois da conquista da Supercopa, em 9 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, o aproveitamento ali arredondando de 50%. A Mari Capra tá com a gente pra gente repercutir o Corinthians. Mari, a gente viu o Lucas Silvestre dando entrevista porque o Dorival Júnior estava suspenso. E no próximo jogo já tem clássico pro Corinthians, joga contra o Santos na Vila. Mari, bom dia. Muito bom dia, Bruno. Bom dia aos amigos do Sport Center e também ao fã de esportes que está com a gente. Eu vou voltar na segunda hora para falar um pouco mais desse jogo, porque agora, Bruno, a gente vai falar do Jesse Lingard, que foi finalmente apresentado. Existia toda essa expectativa, o anúncio demorou a ser feito depois que ele chegou no Brasil, mas então oficialmente anunciado já essa semana e também apresentado ontem, antes do jogo, né, antes dessa derrota para o Curitiba por 2-0, o Lingard foi apresentado, ele que vai ser o novo camisa. Deve ter se inspirado nele, mas que não se importa que os dois tenham essa comemoração igual. E ele ainda falou sobre essa recepção ao Corinthians e ao Brasil também. Vamos ouvi-lo. I'm eternally grateful for, Marcelo, the president, the coach, for having me here. It's a real honor. And for me, it's just all about growth, and it's a new chapter for me. Obviously, I've come here to win trophies. I think that's the main thing. Fans of a club like Corinthians, the expectation is very big. So, for me, it's more pressure to win trophies, but I enjoy pressure. I don't mind physical. I played in the Championship, Premier League, went out to Korea, and, all them places are physical as well. But, since I've been in Brazil, it's a lot more intense, especially in training. I've still got some documents to arrive. So my team and the club are organising that. But, hopefully the next game. I've always known Corinthians to be, the biggest club in Brazil. So, for me, it was a no-brainer, to come here and... O Lingard esteve na Neoquímica Arena na noite de ontem para acompanhar o jogo. Ele esteve num dos camarotes do estádio. Ele que foi revelado pelo Manchester United, passou a maior parte da sua carreira jogando na Inglaterra e recentemente estava no FC Seul da Coreia do Sul. Agora então chega ao Timão com 33 anos, com contrato até o final do ano, podendo ser renovado por mais um ano, caso cumpra as metas. Eu volto logo mais, Bruno, para a gente poder falar sobre a derrota de ontem para o Curitiba por 2-0. Tá bom, obrigado, viu, Mari? Então a gente já volta para conversar sobre o jogo e também, claro, eu quero ouvir o Dom e o Jailson Vilas Boas sobre a vitória do Coxa em São Paulo. Aí... O Corinthians teve mais posse de bola e passou boa parte do jogo no campo de ataque, mas foi o Curitiba quem deixou a Neoquímica Arena com os 3 pontos. Venceu por 2-0 na noite desta quarta-feira. A equipe comandada por Lucas Silvestre
Já que Dorival Júnior cumpriu suspensão, buscava terminar a rodada entre os líderes do Campeonato Brasileiro, mas em nenhum momento pareceu perto da vitória e pouco conseguiu incomodar o Coxa. O time visitante, por outro lado, foi eficiente e balançou as redes com Jaci e Lucas Ronier, ambos após assistências de Josué. O resultado colocou o Coritiba entre os 5 primeiros colocados da competição, enquanto o Timão caiu para a 8ª posição. O Corinthians teve a posse de bola durante boa parte da etapa inicial, mas não encontrou espaços na defesa do Coritiba. E apesar do volume de jogo, pouco levou perigo ao gol de Pedro Rangel. A equipe visitante, por sua vez, conseguiu ser eficiente. Na única oportunidade criada, o time paranaense abriu o placar com Jaci de cabeça após cobrança de escanteio de Josué. O cenário se repetiu no segundo tempo. O Corinthians teve a posse de bola, mas não soube aproveitá-la e deixou espaços na defesa. Em bela troca de passes pelo lado esquerdo do ataque, o Coritiba chegou com facilidade à grande área corintiana e, após nova assistência de Josué, Lucas Ronier mandou para o fundo das redes. Sem chances para Hugo Souza. No comando da equipe nesta quarta-feira, Lucas Silvestre tentou mudar o estilo de jogo e promoveu alterações durante a etapa final. Mas o Timão não conseguiu dar uma boa resposta e demonstrou bastante desorganização dentro de campo. Autor do primeiro tento do Coxa, o zagueiro Jaci precisou deixar o campo de ambulância aos 19 minutos, após tentar afastar bola de cabeça em chute de Carrillo. O Corinthians volta a entrar em campo na tarde do próximo domingo, às 16 horas, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Brasileirão. Pouco depois, às 18h30, o Coritiba recebe o Remo, no Couto Pereira.